Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante pertinente ao momento que nós vivemos hoje. Até mesmo porque esse momento turbulento de pandemia, onde as pessoas ficam bastante transtornadas, inseguras, amedrontadas, é um cenário perfeito para uma outra pandemia que se chama obsessões, que se chama obsessão. Assim que os primeiros sinais da pandemia chegaram ao Brasil, o Dr. Bezerra de Menezes deu uma mensagem através de Divaldo Franco, alertando para os cuidados que deveríamos tomar com o nosso organismo, mas principalmente falando dos cuidados que deveríamos ter com o nosso pensamento, para que nós cuidássemos do nosso psiquismo. E como era de se esperar, recentemente em Goiás, onde pacientes estavam sendo amarrados para serem entubados por falta de anestésico. Enquanto parte do Brasil olha para esse cenário terrível, amedrontado, uma outra parcela muito grande da população navega no mar de aparente tranquilidade, fechado nas suas bolhas de ignorância, de ideologias. Enquanto uns lutam para conter o vírus e as suas consequências, obviamente, outros espalham o vírus, insistindo em viver livremente, promovendo aglomerações como se nada de grave estivesse acontecendo. Se uma parcela das pessoas lida dessa forma com seus próprios corpos, o que esperar em relação à sua parte espiritual? Por isso que da mesma maneira que o vírus vai se proliferando, vai se modificando e vai ceifando vidas, como eu disse anteriormente, uma outra pandemia muito mais silenciosa e imperceptível toma conta da humanidade em particular, e principalmente de nós brasileiros. E eu falo das obsessões, tanto as obsessões coletivas como as obsessões individuais. E aqui hoje em particular, nós não falaremos daquelas obsessões apenas onde inimigos do passado tentam se vingar, se atirando sobre nós. Quando falamos de obsessões coletivas, nós falamos de um planejamento, de uma ideação, da busca de um objetivo por um grupo muito grande de espíritos. Obviamente, a pandemia não é a causa, aliás, a pandemia não é causada por obsessores, mas os obsessores estão usando a pandemia, através das nossas emoções geradas por ela, para investir sobre aqueles que estão com a sua, digamos, imunidade espiritual em baixa. Não é por acaso que os transtornos emocionais foram, há pouco menos de um ano, e continuam sendo os principais responsáveis pela lotação dos consultórios, tanto de psicólogos quanto de psiquiatras. E muito pior, responsáveis pelos suicídios. Bom que se diga que nem todos os casos de transtorno são causados por obsessões, obviamente. É claro que existem causas psíquicas inerentes a cada pessoa. Causas relacionadas a questões que varam reencarnações passadas. Mas a maioria dessas causas, desses transtornos, aliás, são disparados em uns casos, ou agravados em outros casos, pelas obsessões. No entanto, as obsessões não se apresentam nesse momento apenas como transtornos psíquicos, como em forma de transtornos psíquicos. Assim como tudo no mundo, os processos obsessivos também sofreram um upgrade, ou como dizemos na arquitetura, um retrofit, uma remodelagem, um melhoramento, uma atualização. Sim, as obsessões, o processo de obsessão modernizou.
Sai os enlouquecidos, os transtornados, os convulsionados, entra a sutileza do planejamento, da execução organizada, dos sentimentos exacerbados em nós, de maneira tal que nem nos percebemos. O resultado é o que estamos vendo por aí. Uma população apática, inerte, despreocupada. Repito, não estou imputando isto só às obsessões. É claro que tem as questões pessoais de cada um. Mas hoje estamos limitando as questões de obsessão. E a população, como um todo, está tão apática e despreocupada que não se dá conta que podem estar mergulhados até o pescoço num processo de obsessão coletiva e, por isso mesmo, contribuindo para o atraso moral da humanidade, cujo atraso moral, André Luiz teve o ensejo de dizer que, em relação ao plano espiritual próximo da Terra, das esferas superiores, obviamente, a crosta, o mundo físico, está atrasado cerca de 150 anos, moralmente e tecnologicamente falando, por conta principalmente das guerras. E hoje nós não vivemos uma guerra, porque Deus é muito bom. Se viesse uma guerra agora, como estávamos prestes a entrar numa, nuclear inclusive, por conta das acusações que estavam se acirrando, por conta da corrida armamentista que estava crescendo, que segundo a espiritualidade aconteceu nesse exato momento. O que aconteceu na década de 60, de 1960, quando a Guerra Fria colocava de um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, numa tensão tão grande que bastava um susto para que um dos dois presidentes apertasse o botão e se disparassem os mísseis. O plano maior preocupado fez com a humanidade como um pai faz com uma criança que está fazendo arte. Distrai ela com outra coisa. Distraiu a humanidade, ou melhor, distraiu essas superpotências com a corrida espacial, inspirando a busca da Lua, do domínio do espaço, e eles concentraram conhecimento, cientistas, obviamente, dinheiro, para buscar a conquista do espaço e se esqueceram das guerras nucleares. Neste mesmo momento onde China, Coreia do Norte, Estados Unidos, parte das comunidades comunistas de esquerda, estavam num caldeirão fervente, em uma ebulição crescente, a divindade achou muito melhor emplacar um vírus do que permitir uma guerra que atrasaria muito mais a humanidade da Terra. E segundo Manuel Filomeno de Miranda, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, esse vírus não teria prosperado se não fosse o nosso psiquismo com a imunidade em baixa, o nosso psiquismo desequilibrado. No entanto, serviu muito bem para esfriar os ânimos. O que era para ser investido em armamentos foi investido em pesquisa de laboratório para se descobrir a vacina. E foi um vírus tão devastador que não escolheu classe social, não escolheu potência, não escolheu nada. Colocou todo mundo no mesmo balaio, mostrando que nós somos exatamente iguais perante Deus. E é por isto que nós estamos vivendo esse cenário aterrador. Mas é um cenário aterrador e, por incrível que pareça, possível de reverter. Só que essa reversão depende do esforço de cada um. Vamos entender. Antes de mais nada, eu preciso fazer uma analogia um pouco grosseira, para que você possa compreender melhor o contexto do que eu vou apresentar agora. Vamos limitar o nosso raciocínio aqui no Brasil. Nós vivemos no Brasil um momento de polarização de ideologias, onde um grupo apoia o governo e outro grupo é contra o governo. Assim, ambos travam uma batalha muito forte. Os primeiros para manter o status quo, os segundos
para reconquistar o poder e assim poder levar à frente os seus planos de dominação e de poder. Que quando o que era oposição entra para a situação, faz da mesma maneira. E uma das táticas mais usuais para travar essa batalha é influenciar a maior parte, o maior número possível da população, para que ela possa aderir às suas ideologias, erguer as suas bandeiras e tomar parte da luta, apoiando a derrocada do outro. Se aqui no plano espiritual, no plano material é assim, no plano espiritual é a mesma coisa. Os espíritos nada mais são do que pessoas como eu e você, despidas do corpo físico, que mantêm a mesma personalidade, os mesmos gostos, o mesmo grau evolutivo. Portanto, estamos vivendo uma espécie de batalha nos dois planos, onde de um lado lutam aqueles simpatizantes do Cristo, lutam aqueles trabalhadores da seara de Jesus, com a intenção de acelerar a mudança de patamar da Terra, saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E do outro lado, aqueles que lutam para manter do jeito que está, porque dessa maneira poderão continuar vivendo as suas vidas, poderão continuar os seus planos de domínio, de poder, sem fazer esforço, espalhando ódio, escravizando, enfim, conquistando os seus interesses através da dor e do sofrimento do próximo, do outro. E essa de batalha é uma reação natural, por incrível que pareça. É uma reação natural dessa classe de espíritos que estão reagindo contra um processo de sanitização do planeta. Ou seja, uma grande faxina que está sendo feita no planeta, que visa cumprir o que Jesus disse: os bons herdarão a terra, os mansos herdarão a terra, como ele falou no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Portanto, esse ataque das sombras não é diferente, por exemplo, dos ataques que nós vemos nos morros do Rio de Janeiro, chamadas favelas, nas comunidades. Quando o Estado resolve sanitizar, resolve socializar, urbanizar aquelas comunidades e fere os interesses dos traficantes, eles reagem numa guerra muito pesada, que vale tudo, inclusive corromper alguns policiais. Os espíritos inferiores estão reagindo pesadamente da mesma maneira. Estão tentando não só atravancar esta mudança, essa evolução, como estão inclusive corrompendo alguns espíritas. E esses espíritos, eles estão nadando de braçada. Nesse mundo atual cheio de promiscuidade, cheio de vícios, de corrupção, de mentira, de toda ordem, como a maioria das pessoas estão preocupadas apenas em curtir a vida, em curtir todas as sensações que o corpo físico pode proporcionar, que a beleza física pode proporcionar, aos sabores do álcool, das drogas, das músicas deprimentes, inclusive. Vive uma vida como se fossem corpos que tivessem alma e não almas que tenham corpo. E assim, vivendo da vida tudo que a matéria pode proporcionar, essas pessoas escancaram as portas para o plano espiritual através da afinidade, diga-se, do plano espiritual inferior, por uma simples questão de afinidade. Vejamos, em 2012, numa reunião mais íntima na Mansão do Caminho, em Salvador, numa das viagens que eu me dei de presente de aniversário ao final do ano, e que regularmente, antes da pandemia, eu tentava fazer quase todos os anos,
Eu ouvi Manuel Filomeno de Miranda falar pela boca do Divaldo sobre uma estratégia do plano espiritual inferior para atacar a humanidade e principalmente a doutrina espírita. É uma estratégia orquestrada pelas grandes mentes, pelos grandes líderes do plano espiritual inferior, que são seres muito inteligentes, porque muita gente tem o malveso de achar que o obsessor é apenas um bruto, um atrasado, um involuído, e não. Esses espíritos são espíritos apenas moralmente atrasados. A sua grande maioria são intelectualmente evoluídos. Nós não vemos hoje na Terra, nos tribunais superiores, mentes brilhantes voltadas a apoiar a corrupção. Nós não vemos mentes brilhantes trabalhando para criar armas, drogas, vírus, para fazer todo tipo de afazeres que depõem contra a felicidade da humanidade. Pois bem, quando essas pessoas desencarnam, não viram santos, continuam do mesmo jeito. E são essas mentes brilhantes que estão arquitetando e colocando em prática, através da dominação de outras mentes não tão inteligentes, que são outras classes de espíritos que agem como eles, da mesma maneira que eu posso sair da minha casa e contratar uma gangue para dar uma surra em alguém, contratar um pistoleiro, eles são contratados para carregar piano, como diz o ditado popular. Mas para que dominar também a doutrina espírita? Para que atacar a doutrina espírita? Muito simples de entender. Porque a doutrina espírita é a única dotada do conhecimento do que ocorre no plano espiritual. É a que se dispôs a estudar a vida após a morte, o funcionamento de tudo que temos na verdadeira vida, que é a vida espiritual, enquanto as outras religiões se fecharam para isso, já estão dominadas. Já são vítimas das obsessões de toda a ordem. E Manuel Filomeno de Miranda disse que essa estratégia não usa violência, nem a loucura. Na realidade, o objetivo dessa classe de espíritos é fazer com que as pessoas não façam nada e levá-las à inércia, ao paradão. Ou seja, eles não estão nos influenciando para fazer o mal, como era há muito tempo atrás e como se cria até pouco tempo. Você não precisa fazer o mal, basta não fazer o bem. E eles têm conseguido atingir com muito êxito esse objetivo. E para que a gente confirme essa estratégia, basta a gente observar o outro? Não. Nós mesmos. Mas como se dá? Bom, primeiramente, como se dá esse processo? Primeiramente, nós temos que lembrar que, ao contrário do que pensa muita gente, o obsessor não coloca nada em nós. Essa conversa de falar assim, não, eu estava obsidiado, eu fiz aquilo por influência espiritual, porque eu não sabia. Isso é falácia. O que o obsessor faz é pegar o que nós temos de imperfeição e exacerbar, amplificar, crescer. Ele utiliza aquilo que nós temos. Ele observa as nossas tendências, os nossos gostos, as nossas preferências e principalmente os nossos sentimentos. E para que a gente tenha uma ideia de quanto esse processo é ardiloso, bem planejado, André Luiz, no livro Ação e Reação, ainda da década de 1940, narra uma história que é impressionante. Antes, vamos lembrar que o plano físico é uma cópia imperfeita do plano espiritual.
que não existe nada diferente entre cá e lá, entre aqui e lá. Se aqui nós temos escolas, lá tem escolas. Se aqui nós temos bibliotecas, lá tem bibliotecas. Então, André Luiz e o seu mentor, cumprindo uma missão de libertação de uma pessoa que estava sendo extremamente obsediada, ouviu do espírito Leonel, o obsessor, a explicação que o processo de obsessão se dá de uma maneira muito bem maquinada. E ele disse, sim, nós aprendemos o processo da obsessão no que ele chamou de escola de vingadores. Eles sentam no banco da escola para aprender como arquitetar. E ele explicou. Nós aprendemos a observar o desejo central de cada pessoa, porque todo mundo tem os seus desejos normais. Eu desejo comer, tomar banho, trabalhar. Mas nós temos as nossas paixões, aquele desejo central que se transforma num pensamento recorrente, que é aquilo que eu sempre busco, que eu sempre quero. E esse é o ponto. Porque o nosso pensamento, ele é projetado no plano espiritual, o pensamento ele é plástico, ele é moldável. Nós criamos formas, pensamentos de tudo que nós pensamos. E basta o espírito que quer nos atacar, nos acompanhar um tempo, uma semana, 30 dias, e observar o que nós mais temos como desejo central e o nosso ponto fraco. Se eu sou uma pessoa ciumenta, possessiva, ele vai observar aquela minha insegurança e vai inflar isso dentro de mim para me controlar, tentando me desestabilizar no meu relacionamento, tentando me desestabilizar emocionalmente, insuflando, intuindo pensamentos de desconfiança. Se o meu ponto fraco é o sexo, um dos mais fáceis e amplos de se entrar, me direcionam para as chamadas tentações, e hoje no mundo de internet isso está muito fácil, muito simples. Me mantendo numa condição tal que ele exerce qualquer controle sobre mim. Portanto, nós não somos totalmente vítimas das obsessões, mas, digamos, coadjuvantes. E se não tivéssemos essas imperfeições, nós não seríamos alvos fáceis. Por isso que a doutrina espírita bate tanto na tecla da reforma íntima, da mudança interior, da necessidade de nos melhorarmos gradativamente, não é do dia para a noite não, paulatinamente, dia após dia. Porque quem ganha é somente nós. Primeiro que com a reforma íntima, nos tornamos quase inacessíveis às influências obsessivas. Vivemos bem, evitamos escorregar naquilo que nos trará dor no futuro. Mas Manuel Filomeno de Miranda, depois de escrever esses pontos, ele numerou 5 itens que são os que os obsessores mais estão se apegando nesse momento. Cujos 5 itens, que eu vou tentar tratar aqui, a maioria deles, eu calculo que a gente fale de 2 ou de 3, porque o tempo não permite mergulhar nos 5. Mas dessas, vamos chamar 5 paixões, ou melhor, 5 sentimentos. Todos nós, eu, você e todos à nossa volta, temos pelo menos um. Alguns têm 2, têm 3, tem gente que tem os 5. O primeiro deles que Manuel Filomeno de Miranda disse é o misticismo. Aí alguém, principalmente os espíritas, fala, desse eu estou livre. Será? O misticismo, em resumo, em síntese, de uma maneira mais didática, é o gosto, é a preferência, é a procura por respostas mágicas para a realidade.
O misticismo atrai as pessoas porque, através do misticismo, tudo é mais simples, tudo é mais resumido, tudo é mais fácil. Nós não precisamos fazer esforço. Basta eu crer naquela coisa quase simplória e achar que, crendo naquilo, aquilo se torna realidade, como uma avestruz que, ao enfiar a cabeça no buraco, como nos desenhos animados, crê que apagou o mundo. E o místico, acreditando nas facilidades e nas respostas mágicas, ele não busca se esforçar, ele não busca aprender, ele não busca crescer interiormente. O que é que ele faz? Para. Olha aí a inércia. Por exemplo, para muitas pessoas é muito mais fácil acreditar numa cartomante ou no médium, que se diz médium, que promete arrumar o amor em 7 dias, ou trazer o amor de volta, do que se tornar uma pessoa atraente, não digo fisicamente atraente, mas uma pessoa agradável, de boa conversa, companheira. Mas não, é mais fácil pagar ou dar um presente do que se esforçar. Para outras pessoas é muito mais fácil acreditar em signos, no zodíaco, ver o horóscopo todo dia, ver as características do signo, achando que aquilo determina alguma coisa em sua vida, porque é muito mais fácil ir lá ver quais são as previsões, acreditar que é daquele jeito, do que levantar cedo e trabalhar para alcançar os objetivos propostos. Uns usam amuletos, acreditando que aquele objeto inanimado vai protegê-los ou trazer o que o trabalho não trouxe, colocando ali a sua divindade, colocando aquele objeto acima de Deus, porque não acredita em Deus. Acredita que o objeto vai trazer a sorte. Ou ainda aqueles místicos que, com dificuldade de agradecer a Deus pela dádiva da vida, espalha a modinha de agradeça ao universo. Ou seja, não agradece ao Criador do universo, que é Deus. Agradece ao universo, que é uma coisa material. Porque tem dificuldade de entender que acima dele tem uma divindade. Tanto é que os místicos criaram essa moda de falar gratidão, ao invés de falar muito obrigado. Gratidão ao universo, gratidão a uma coisa cuja a sua essência é material. Não diz muito obrigado, diz gratidão. E o interessante é que gratidão é um substantivo, ou seja, um nome. Seria o mesmo que, ao invés de falar assim, eu te amo, você falasse assim, amor. As pessoas não respondem muito obrigado ou obrigado, respondem gratidão. É como você fazendo a declaração amor. Que é um adjetivo e, portanto, é uma palavra flexível. Você pode falar eu te amo, amorosidade, amando. E essa modinha pegou e os espíritas acham lindo e sai repetindo sem pensar. E que, por falar em doutrina espírita, a doutrina espírita tem sido invadida por místicos de toda a ordem. Principalmente inserindo, entre aspas, novidades. Começam uns dizendo que a doutrina espírita está ultrapassada, que Kardec está ultrapassado, que o Livro dos Espíritos precisa de uma revisão, mas é interessante que quando você faz uma pergunta do Livro dos Espíritos, ele não sabe responder. De tão ultrapassado que está. Chegaram para o Chico falando, Chico, estão falando que o Evangelho está ultrapassado. E o Chico sabiamente respondeu, o nosso Emmanuel está aqui e fala que o Evangelho só estará ultrapassado na Terra quando todos os habitantes da Terra praticarem o Evangelho. Percebe a diferença? Outros místicos vão para a internet. E a internet, como uma terra de ninguém, faz com que eles igualmente nadem de braçadas. Meu Jesus, como eu tenho visto coisas ridículas, principalmente nessa época de pandemia.
psicografia sem nenhuma base doutrinária, palestras sem nenhuma base doutrinária. E os títulos são os mais hilários possível. Por exemplo, pandemia. O que falam os guardiões da galáxia? Pandemia, espiritualidade e ufologia. Agora parece que virou uma modinha querer inserir ufologia dentro do espiritismo, porque como a ufologia esvaziou, porque antes, na década de 70, 80, vivia aparecendo foto de disco voador para tudo quanto é lugar. Depoimentos de pessoas que eram sequestradas. Agora que todo mundo tem um celular com uma câmera de alta definição, sumiram as fotos de disco voador. Por quê? Porque não eram reais, eram mentira, eram montagens. E como o espiritismo tem credibilidade, tenta inserir alguma coisa dentro. E no campo da literatura? Quantos e quantos romances absurdos com título de livros espíritas estão por aí pregando cada coisa estranha? Já vi romances que dizem-se espíritas falando de gravidez no plano espiritual, onde perispírito gera outro perispírito. Churrasco no plano espiritual. E isso vem numa onda tão crescente que vários centros que se dizem espíritas estão adotando rituais, que é uma das características que o espiritismo não tem. Para muitos centros, a mesa tem que ter uma toalha branca. Médiuns masculinos têm que serem separados de médiuns femininos. As pessoas têm que sentar em determinadas posições para receber o passe, cujo passe é muito mais uma coreografia, uma tocação de castanhola, de gestos, de barulho, do que uma transmissão de fluidos. Certa feita, uma amiga muito querida disse que, conversando com a presidente do centro que ela frequentava na cidade que ela mora, dizendo que estava sentindo uma perturbação muito grande em casa, a presidente inclusive orientou muito bem, mas no final, para estragar tudo, deu a ela um vidro de água fluidificada dizendo: vai lá, esparrama essa água fluidificada na sua casa que vai espantar os maus espíritos. Qualquer semelhança com a água benta da Igreja Católica não é mera coincidência. E assim, vem tentando a inserção de atividades que não pertencem à doutrina espírita. Já tem centro espírita fazendo reiki, utilizando cristais, runas, cromoterapias, que têm o seu valor, diga-se de passagem, mas não são espíritas. Até mesmo porque muitas dessas coisas são cobradas, e o que a doutrina mais preconiza é dar de graça o que receber de graça. E o objetivo disso tudo, segundo Manuel Filomeno de Miranda, é levar também, lembra que eu falei que querem atacar a doutrina? Em se fazendo isso, infiltrando o misticismo dentro da doutrina, ridicularizam e desmoralizam o espiritismo. No momento onde pessoas estão buscando a doutrina em busca de socorro, pessoas de todas as religiões. Porque o espiritismo está preocupado em fazer proselitismo, em converter ninguém, não. O espiritismo está preocupado em assistir, em amparar, em ajudar. No entanto, quando pessoas adentram a doutrina e vê esse tanto de coisa estranha, passam a achar que o espiritismo é aquilo. E uns que pensam um pouco, que estudaram algum pouco, começam a achar que a doutrina é um embuste. Até mesmo porque, através do misticismo, as pessoas não buscam se melhorar. Elas se mantêm na inércia. Elas não precisam fazer caridade, não precisam fazer o bem. Não fazem o bem. Porque não são maus. Então fica ali em cima do muro. Assistindo a tudo, defendendo as suas crenças e achando que vai ficar acima de tudo e de todos. O segundo ponto que Manuel falou
É a preguiça. E quando a gente fala de preguiça, uma das primeiras coisas que nos vem à cabeça é a preguiça. A preguiça de se mover, a preguiça de fazer alguma coisa. As pessoas hoje em dia, infelizmente, a grande maioria, tá? Porque graças a Deus tem a pequena minoria, na redundância, é claro. As pessoas só querem comer, 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 beber, beber, beber. E não querem se esforçar para nada. Muito menos para emagrecer, para manter saudável. O IBGE deu, na última pesquisa, que mais de 60% dos brasileiros estão acima do peso, com sobrepeso ou já obesos. E aqui eu não estou falando de estética, não. Eu estou falando de saúde. Porque ninguém, absolutamente ninguém que carrega, que acumula gordura no organismo e não fica somente abaixo da pele, corre por todas as artérias e veias, não tem saúde, por mais que aparente ter. E com isso aumenta os casos de infarto, de AVC no público jovem. Hoje nós vivemos um momento onde o uso do álcool agravou muito a situação dessas pessoas sedentárias. Até mesmo porque é moda. É moda, não é costume, é cultura. Você vai no restaurante, tem que ter uma bebida para acompanhar. Se você for comer um sanduíche, tem que ter uma bebida, nem que seja um refrigerante para acompanhar. E nisso as pessoas, quanto mais vão entrando nessa característica, mais lentas vão ficando, mais preguiçosas vão ficando e mais inertes vão ficando. Muitas dessas pessoas preferem passar o final de semana todo comendo, indo a churrascarias, fazendo churrasco, frequentando restaurantes, pedindo pizza, indo para o pit dog, comendo, bebendo, do que fazendo atividades saudáveis. Do que ir para o parque fazer uma caminhada. Não estou falando da caminhada quando a consciência dói, não. Regularmente. Preferem muito mais ficar deitado nos seus sofás, camas, assistindo maratona da Netflix com uma pizza de borda recheada do lado e uma coca estupidamente gelada de 2 litros, do que fazer algo que seja bom para a sua saúde. Num tempo chuvoso, gostoso, fresquinho, pelo menos como fez aqui em Jataí hoje, essas pessoas falam que adoram esse tempo para quê? Para dormir. Eu prefiro pegar a minha bike e sair pedalando, pegar a moto e sair para sentir o ar gostoso, sentir a beleza de um tempo fresco desse. Até mesmo porque quem dorme não vê nada. Outras pessoas dizem, oba, é sexta-feira, sextou, dia de bem memorar. E aí você vê as redes sociais forradas de comida, de bebida. Hoje é dia de churras, traga cerveja. Porque depois disso tudo, o que fazem? Vão dormir. Vão curtir a preguiça em frente à TV. Essas pessoas vivem literalmente no regime de confinamento. E vivendo nesse regime lento, o que eles fazem? Vivem na inércia. E isso afeta também o lado espiritual da pessoa. Porque para o preguiçoso, tudo é motivo para não ir ao centro. É uma festa de criança que apareceu, é uma visita que chegou em casa, é um problema em casa, é uma disposição, uma dor de cabeça. Começou a chover como se tivesse goteira no centro, enfim. Tudo é desculpa para deixar para a próxima, para a próxima. A academia começa na segunda, ano que vem, em janeiro. E nesse momento, principalmente de pandemia, muitos trabalhadores espíritas ainda se negam a voltar para os centros, a voltar para os estudos, a voltar para os atendimentos fraternos. Porque usaram esse toque de recolher, esse afastamento social imposto, como umas férias de atividades que aparentemente faziam por obrigação.
E agora se nega a votar, tomando, claro, todas as precauções, porque nós que estamos trabalhando nunca deixamos de cumprir todas as leis, de tomar todas as precauções. O interessante é que esses preguiçosos, mesmo os espíritas, colocam no vírus a desculpa para não voltar. Mas interessante que só tem perigo de contaminação dentro do centro. Porque outros locais que frequentam, os supermercados, os bancos, as lanchonetes, os restaurantes, parece que não tem vírus. E pior, poderiam até ficar em casa, eu reconheço, eu concordo que às vezes muita gente tem preocupação. Está no grupo de risco, mas por que então não fazer em casa? Nós, nesse exato momento, não estamos fazendo uma palestra de casa? Por que não estudar em casa? Aí pega lá um livro, 300 páginas, olha e fala, nossa, não tem nenhuma figurinha, nem nada, só letra. Ah não, estou com sono, amanhã eu leio. Ah não, vou ver novela agora, depois eu leio. Ah não, eu preciso estudar outras coisas. Depois eu estudo. Outros ainda acham que basta esquentar o banco do centro e tomar passe que está tudo certo. Não precisa se esforçar. Acham que o passe é um passe de mágica, portanto, basta chegar atrasado no centro, atrapalhar a hora da oração com seus barulhos, pulando a leitura do Evangelho, muitas vezes pulando a palestra, que é justamente o trabalho de desobsessão, entre outros, e vai lá, hoje eu estou muito carregado, vou tomar um passe, e chega lá sem se preparar e não recebe nada. E aí nós vemos que Filomeno de Miranda tem toda a razão, porque quanto mais preguiça, mais inércia. Percebeu como é fácil nós sermos manipulados por alguém que pensa? E essa manipulação tem por objetivo principal dividir, destruir e causar dor. Percebeu tanto que nós estamos divididos hoje? Um grupo defendendo isso acirradamente, outro defendendo aquilo, um com essas ideias, outro com outras ideias. E dividido, inclusive, famílias, amigos. Eu estou olhando aqui o horário, não vai dar muito tempo da gente falar dos outros 3 pontos, mas eu vou citar. Filomeno de Miranda falou sobre o ódio, a rotina e o medo. O medo merece um capítulo à parte. Tanto é verdade que se você procurar no nosso canal no YouTube, busca lá no YouTube por Carvalho Filho, recentemente, talvez aí 6 meses, 7 meses, eu fiz uma palestra falando sobre o medo, com orientações técnicas, inclusive, de como lidar com medo, principalmente nesse momento de pandemia. Porque o medo é uma das portas mais largas para a obsessão, repito, principalmente nesse momento agora, que o medo está exacerbado em todas as suas vertentes. Inclusive, eu vou até pedir o Claudinho, que está controlando a palestra e nos assistindo, depois eu passo para ele, que ele coloque na descrição do vídeo o link dessa palestra do medo, basta você ir lá, clicar e entra. No entanto, meus queridos, esse movimento, ele não foi criado agora. Não é um ataque que começou com a pandemia. Lembra que eu falei que já vai para mais de 8 anos, quase 9, que eu ouvi Filomeno de Miranda dizer isso? No entanto, esse momento que nós vivemos agora permitiu apenas que ele fosse exacerbado, fosse amplificado, fosse crescido. Na verdade, esse processo já se iniciou há mais de 30 anos. Esse processo, aliás, ele se iniciou há mais de 1000 anos, mas ele cresceu, principalmente agora, no final do século passado e início desse. Eu me lembro que o ano era 1980, lembrando, antes de mais nada, que Kardec disse que quando algo precisa chegar na Terra,
Quando Deus, quando Jesus, quando a espiritualidade maior precisa enviar alguma coisa para a Terra, isso não é enviado através de um agraciado, de um iluminado ou de um grupinho fechado. Isso é enviado em vários pontos, em vários tempos, entre pessoas que não se conhecem. Às vezes com palavras diferentes, mas que com o mesmo teor. O que Kardec chamou de universalidade dos ensinos dos espíritos, demonstrando a veracidade. Porque se aqui no Brasil, na Europa, no Japão, chega uma mensagem com o mesmo teor, isso atesta o quê? Entre pessoas que não se conhecem, nunca se viram, isso atesta o quê? A veracidade. E essas revelações, essas mensagens vão chegando, não são só para os grandes que falam para as massas, não. Para os pequenos também, para os pequenos grupos. Porque se um de nós conseguirmos salvarmos uma vida, já fizemos muito. Imagina se 4 bilhões conseguisse salvar uma vida. Nós teríamos os quase 8 bilhões na Terra evoluídos. Portanto, eu me lembro que era 1983, portanto, eu contava 16 anos. E antes que você faça as contas, eu tenho 53 anos. Participando de uma reunião mediúnica aqui no Centro Espírita Casa do Caminho, num grupo mediúnico que pelo menos uma vez por mês, ao final das reuniões, quando permitido pelo mentor da reunião, acontecia uma mensagem que era por psicografia ou pela psicofonia, chamada incorporação. E naquele dia que eu nunca me esqueci, até mesmo para provar que não tem tanto tempo assim, manifestou o espírito de uma freira, que deu uma mensagem muito bonita. Ficou cerca de 8 a 10 minutos falando, mas eu confesso que eu não me recordo muito da mensagem. Mas a frase que me marcou e que eu nunca me esqueci, foi quando ela disse: começa nesse momento na Terra, nesse momento não temporal, aliás, não no momento do dia, do mês, mas naquele momento que a Terra passava. Começa nesse momento grandes transformações pela Terra, onde a principal característica será a queda dos impérios, porque no mundo de regeneração não cabe extremos tão distantes. Os impérios ruirão para que os extremos se aproximem e sejamos todos mais nivelados. E vai começar pela minha santa amada Igreja Católica. Nunca esqueci disso, e não deu outra. Meses depois, um pouco mais, começaram os escândalos de pedofilia, de desvio no seio da igreja, corrupção de toda ordem. E a intocável igreja ruiu. A poderosa igreja ruiu. Esvaziou, perdeu fiéis para o evangelismo, que estava crescendo. Veio a quebra dos bancos nos Estados Unidos, fazendo com que a maior economia do mundo ruísse. E se nós observarmos bem, todos os impérios começaram a ruir ou já ruíram. Um pouquinho mais tarde, em 2014, 7 meses depois da desencarnação do meu papai, ele manifesta no culto que nós fizemos na passagem do seu aniversário de nascimento. Ele desencarnou dia 23 de fevereiro e o seu aniversário 18 de setembro. E ali, para surpresa de todos, ele manifestou, trazendo a mensagem de saudade, dizendo o quanto ele estava bem, o quanto foi bem na sua passagem, e que eu já contei em diversas palestras, e agora o tempo não permite. Mas o que mais interessa agora foi quando ele olhou para nós, os filhos que estávamos lá, e disse: meus filhos, muito cuidado com os momentos de ociosidade, muito cuidado com a mente vazia, porque o passaporte para chegar bem do lado de cá se chama trabalho. Anote essa frase. Mais tarde,
2 anos depois, em 2016, uma manifestação muito linda, que eu também já contei em diversas palestras em detalhe, e que foi num culto da família em nossa casa. Ele manifestou, deu uma mensagem, mas no final fez um alerta muito sério, quando ele falou justamente para a necessidade de ocuparmos o nosso tempo com coisas úteis, ocupar as nossas mentes com coisas nobres, porque ele falou assim, 2016, meus filhos, o mundo entrará num momento muito turbulento. Passaremos por momentos muito difíceis e só ficará de pé aquele que estiver fortalecido pelo trabalho. Só ficará de pé aquele que estiver fortalecido pelo trabalho. 1 ano depois, por conta dessa ligação que nós mantemos dentro da mansão do Caminho Salvador, temos amigos lá. Divaldo, por diversas vezes, quando ele não era esse popstar de hoje, que ele veio em Jataí, ficou hospedado em nossa casa por 3 ou 4 vezes. Fez suas refeições na nossa mesa, conversamos muito. Então existe uma certa ligação, mesmo que distante. Em 2017 eu recebo, de primeira mão, uma mensagem que Divaldo havia guardado, porque ele tem esse cuidado por ser muito discreto, até mesmo para evitar coisas desnecessárias, vamos dizer assim. Eu recebi essa mensagem, tanto é que eu tinha planejado uma palestra para o Allan Kardec aqui de Jataí no domingo, e recebi isso no domingo à tarde e mudei toda a programação da palestra para fazer isso. E posteriormente o Divaldo discretamente divulgou essa mensagem, que eu acredito que esteja por aí pela internet. E a mensagem do Divaldo diz que vai piorar. Eu vou lê-la. Ela é um pouco longa, mas que vale a pena prestarmos atenção. Anota a mensagem. No dia 4 de abril de 2016, um grupo de mais ou menos 40 espíritos se cercaram de mim e desafiadoramente me disseram: começamos hoje uma guerra contra a esperança. Anote essa data, porque a partir de agora recrudescerão as dores, multiplicar-se-ão as dificuldades. E aqueles que queiram servir ao Cristo de Deus, como vocês falam, terão que demonstrar. Não serão mais as feras no restrito circo romano, nem o empalamento ou as fogueiras, seremos nós. Estaremos de perto para averiguar a legitimidade do cristianismo. E estaremos ao lado de todos vós para poder testá-los nas lições que ensinam aos outros. Procuraremos interferir em vossas vidas porque sois devedores. Não nos sentimos na condição de cobradores, mas de material de laboratório para testar a vossa felicidade. Podeis contar conosco, pois nesse momento de transição que se iniciou, nos anos 70 do século passado, as dores que se abateram sobre a Terra são mínimas. É como se a cauda de um cometa passasse a regular distância, provocando alguns leves danos no planeta. Mas agora, o cometa se volta em direção à Terra para o grande choque. Contai com a nossa guerra. Estamos em batalha e gostaríamos de vê-los chorar e buscar misericórdia. Gostaríamos de ver a nossa fidelidade, aliás, gostaremos de ver a vossa fidelidade ao Evangelho, a começar de ti, Divaldo. Nós te cobraremos cada lágrima, cada sorriso, e veremos até onde irás. E Divaldo anotou depois. Eu os ouvi com maior respeito e falei a um amigo próximo. A humanidade vai passar por uma das suas piores crises. Mas aguardemos que muitas dores virão até nós. Conclamemos uma ética saudável e a vivamos. Vivamos o Evangelho
para ajudar o próximo. E falei aos mais íntimos da nossa casa: muito bom ânimo, as coisas vão piorar tremendamente. Oremos para evitarmos essas guerras do cotidiano, evitarmos as calamidades coletivas, pois as entidades do mal perfilaram-se para evitar a chegada de uma nova primavera. Nós resistiremos e serviremos com alegria, pois estamos a soldo daquele que convidou os servidores da última hora, que mesmo evitados as lágrimas, teremos a luz suave do Mestre enxugando-nos o suor e os olhos. Não temamos, não desfaleçamos, que tenhamos a coragem de carregar uma cruz invisível que já não seja vista, e que os outros não nos julguem pela aparência, pelo sorriso, pela alegria, mas que os outros nos julguem pelo caráter rígido e pela fidelidade ao bem e ao amor. E ele finaliza: desde aquela data eu sempre desfrutei de muita saúde. Desde aquela data, eu que desfrutei de muita saúde, tenho sido visitado, como é evidente, em uma idade bastante avançada, pelos fenômenos orgânicos, de um lado, mas também pela visita desses seres que nunca vi nas cidades, cuja psique forma uma nuvem sombria sobre essas cidades ou povoados, resultado da mescla da psicosfera humana, aturdida, dolorosa, sofrida e quase sem esperança. Quando eu falei isso no culto do lar, da família, alguém disse assim: mas como que Deus permite esse tipo de assédio? Bom, Ele permite porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher. Nós podemos escolher entre ir para o boteco e ir para a palestra. Entre mergulharmos no vício e mergulharmos nas leituras saudáveis. Entre praticar o mal em toda a sua ordem, desde uma simples traição, desde uma simples corrupção até um crime maior, do que fazer a caridade e praticar o bem. É por isso que estamos passando por isto. Mas a espiritualidade não deixa de dar assistência. Divaldo falou da quantidade de espíritos superiores que estão reencarnando e que já estão reencarnados para trazer ideias nobres, para auxiliar na mudança do planeta, fazendo com que essa troca da água suja por uma água limpa sem se esvaziar se dá pela entrada de boas águas, de bons espíritos, e a saída dos maus, a água suja. E o próprio Divaldo falou que muitos espíritos já estão reencarnados com o objetivo, com a missão de trazer uma visão mais nobre de ética, de honestidade, de acabar com os impérios econômicos, com o coronelismo político. E agora a gente já vê crianças que não gostam de comer carne desde cedo, que rejeitam o álcool, que corrigem os pais nos seus erros, que têm uma moral muito grande. Já são eles que estão por aí. Mostrando que a espiritualidade nos mostra sim, mas eles não podem nos tirar de toda a dor. Temos que mostrar o nosso interesse, a nossa luta, a nossa persistência. Ninguém passa no vestibular de medicina sem estudar muito. Muito menos um médico sério jamais se forma sem estudar bastante, sem fazer as suas residências. A dor nesse caso, as dores que vivenciamos, são para acelerar essas mudanças da moral humana. Segundo Filomeno de Miranda, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, como eu disse no começo, a Covid só virou uma pandemia devido ao nosso psiquismo desequilibrado, porque se esse vírus não encontrasse esse psiquismo desequilibrado, teria sido uma gripezinha. No entanto, ela serve para a separação do joio do trigo, como diz Jesus. Porque essa seleção não é feita por Deus que está lá em cima sentado olhando cada um. Não, não. Essa seleção do joio do trigo, ela é feita por cada um de nós. E essas obsessões veladas, principalmente nesse momento, são instrumentos que a divindade se utiliza para apressar essa separação. Afinal, Jesus disse:
É necessário que haja o escândalo, porém, ai daquele por quem vier o escândalo. É necessário que haja essas turbulências, mas ai daqueles que promovem as turbulências, sejam encarnados ou desencarnados. E até aqui serve para a separação. Rapidamente, para a gente finalizar. No livro do Apocalipse, na Bíblia, lá existe a carta para a igreja de Laodiceia. Subentende-se que quem manda essas cartas é o próprio Cristo, na leitura e na tradução do Apocalipse. E lá na carta para a comunidade de Laodiceia, que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, Jesus fala: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja quente ou seja frio, não seja morno. Não fique em cima do muro. Porque o morno é tão desprezível aos olhos da divindade nesse ponto, veja bem, nesse ponto, que foi dito, vomitar-te-ei da minha boca. Por que uma colocação tão dura, tão forte? Porque o morno é justamente aquele que não faz o mal, mas também não faz o bem. Que não se move. Que não sai da sua zona de conforto, do seu quadradinho, da sua bolha. Que não se define para um lado, não se define para o outro. Ou que vive escondido, não mostra a cara, não mostra quem é. Porque os maus são facilmente identificados. Os bons também, os mornos não. E como eles são muito imiscuídos na grande massa, como separar o joio do trigo? Muito simples. Como você separa a limalha de ferro de um monte de areia? Porque a limalha de ferro é tão fina, misturada ali na terra, que fica da mesma cor. Como que você vai separar aqueles grãozinhos? Muito simples. Você pega um ímã e passa. O que é terra fica, o que é ferro vai para o ímã. E Deus utiliza esses ímãs para separar que nós estamos passando assim. Então, como fazer cumprir o que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, no Sermão do Monte, quando Jesus disse que os mansos herdarão a terra, dando a oportunidade para cada um se mostrar. Primeiramente, alguns anos atrás, vieram os grandes movimentos sociais, as grandes brigas ideológicas, bandeira de cá, bandeira de lá, que atraíram grande parte da população para se identificar. Alguém via alguma coisa na televisão e se sentia identificado e buscava na internet informações, contactava aquela frente ideológica e entrava para o movimento. E cujos movimentos são os mais variáveis possíveis. A pessoa via lá naquela televisão, nossa, olha só, gostei dessa ONG que defende a Amazônia. Outros não. Tem que desmatar, tem que produzir, tem que colocar comida na mesa do brasileiro, como se o brasileiro comesse soja e tomasse óleo de soja. Vou me filiar. Outros ainda falavam assim, não, gostei desse grupo feminista que defende o aborto, meu corpo, minhas regras. Inclusive espíritas vestem a camisa, defendem, se filiam. Opa, olha lá, aquele grupo de intolerância, que defende armamento, que defende armas. Olha que lindo! E se mostra. Mostra que veio, mostra quem é. Depois, mais tarde, veio a briga política entre esquerda e direita, centro. A briga entre a corrupção e os que são contra a corrupção. E agora a pandemia, que virou igualmente briga política, dividindo pessoas, grupamentos, amigos, famílias. Onde se mostra aqueles que têm senso de civilidade, senso de comunidade, senso de humanidade e fazem a sua parte, preservando a sua saúde e a do próximo. E do outro lado, os egoístas, os individualistas, os viciados, e portanto incapazes de entrar na luta contra o vírus
E se comportam de tal maneira que o final da pandemia sequer apareceu no horizonte, porque só está piorando pelo comportamento dessa grande massa. E essa é a nossa reflexão de hoje. Não é para assustar ninguém, é para alertar, é para prevenir. Nós temos uma grande parcela da população que vive o que Joana de Ângeles chamou de consciência de sono. Vivem como se estivessem adormecidos, preocupados de satisfazer só o que tem do pescoço para baixo, ou seja, o estômago e o sexo. E o convite da doutrina espírita é para o despertar. A doutrina espírita vem dizendo que realmente não basta fazer o mal, mas também é preciso fazer o bem. Como anota Kardec na questão 642 do Livro dos Espíritos, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta dos Espíritos: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Respondemos não só pelo mal que a gente pratica, mas a gente responde também pelo mal que advém do bem que nós não praticamos. E nesse momento o que mais vemos é gente só querendo curtir a vida, torcendo o nariz ou criticando os que tentam melhorar. É como se aqueles que estivessem no buraco quisessem que todo mundo entrasse para se sentir bem. É muito fácil rir, criticar e achar que está por cima de tudo enquanto está tudo bem. Momentaneamente, digamos, né? Mas tudo passa. Como disse o Chico, não há mal que dure para sempre, nem há bem que nunca se acabe. E depois, quando acaba, o choro e o ranger de dentes. O choro e o desespero para aqueles que não se prepararam, que fecharam os seus olhos. Como eu vi hoje mesmo o áudio de uma pessoa que eu conheço, portanto não é parte do áudio falso que está rolando por aí, desesperado, alertando: gente, eu trabalho aqui no pronto-socorro, no centro médico, no Hospital das Clínicas, e colapsou, está desse jeito, está dessa cara, pelo amor de Deus, fiquem em casa, pelo amor de Deus, façam isso, não saiam, cuidem porque está difícil. Tem criança morrendo nos corredores, tem jovens morrendo. E o interessante, que há pouco tempo atrás ela era uma das pessoas que colocavam nas redes sociais dela participação em festinhas residenciais, festinhas nos bares. E agora está preocupada, porque na hora que tinha que fazer não fez. É por isso que nós estamos aqui falando isso. Os trabalhos mediúnicos ultimamente são forrados de espíritos que desfilam ali as suas dores, dizendo: gente, olha como eu estou sofrendo. Eu estou assim porque ontem eu estava no teu lugar, fazendo o que você está fazendo, e olha para mim agora. E como meu pai disse, só ficará de pé aquele que estiver fortalecido pelo trabalho. E a pergunta é: você está fortalecido? Você está trabalhando o suficiente para enfrentar, para se sentir forte? Você se acha moralmente imune a esses ataques? Você acha que consegue varar essa pandemia com plena saúde mental? Essa resposta fica para vocês. Porque a oportunidade de trabalho é o que mais tem. Não só nos centros. Nós podemos ajudar uma pessoa que precisa do nosso lado. Nós podemos ajudar a fazer comida e distribuir para pessoas que nesse momento de comércio fechado está passando dificuldades. Nós podemos comprar diretamente de produtores pequenos, de comerciantes pequenos. Isso é caridade, isso é auxílio. Nós podemos conversar com o idoso que sofre, com o vizinho necessitado. Nunca me esqueço. De certa vez eu estava fazendo a palestra no centro com quase 200 pessoas e alguém pediu 5 minutos para dar um recado e falou que o albergue São Vicente de Paulo estava precisando de ajudantes, de trabalhadores voluntários, para ajudar por meia hora, 1 hora por dia ou por semana, porque lá temos poucos funcionários contratados. Temos internos que levam 20 minutos para deglutir, para tomar o café, almoçar. E muitos esperam muito tempo. A gente precisa de alguém que vai lá só ajudar. E numa casa espírita,
que faz trabalhos de assistência espiritual, coalhado de pessoas buscando ajuda, sabe quantas levantaram a mão? Uma. O resto ninguém se dispôs. Divaldo nos alerta para termos bom ânimo, evitarmos a guerra do cotidiano, principalmente no lar. Porque é no lar que a coisa está em ebulição. E muita gente é ótima pessoa para os de fora, mas dentro do lar, verdadeiros déspotas. E nesse momento de isolamento forçado, de toque de recolher, as encrencas ficam mais exacerbadas. Portanto, finalizando, somos os trabalhadores da última hora. Que tenhamos coragem de carregar essa cruz da responsabilidade e do compromisso. E mesmo que oremos, teremos o amparo da luz suave do Mestre Jesus, como disse o nosso Divaldo na mensagem que você passou. Fica aqui então essa mensagem para reflexão. Pensemos bem e façamos a grande transformação de nossas vidas. Muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado pela paciência do avançar das horas. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre, e que assim seja.